Graça e paz, amados. Evangelista Marco, passando mais uma vez, convocando os irmãos para mais um momento da palavra de Deus. Queridos, esta noite a palavra de Deus se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 19. Nós vamos ler alguns versículos da Santa Palavra, a partir do versículo 16 até o versículo 26. Louvado seja Deus. E diz assim a Santa Palavra de Deus: Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Porque você me perguntou sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E lhes digo ainda: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: Neste caso, quem pode ser salvo? Então, Jesus olhou para eles e presença, Senhor. E assim já te agradeço, Pai, me colocando mais uma vez em tuas santas mãos, para que seja feita assim a tua vontade, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Queridos amados irmãos, o título deste texto que foi lido está intitulado Jovem Rico. Louvado seja Deus. E o que a Bíblia, a Santa Palavra de Deus, nos fala a respeito deste encontro desse jovem rico com a pessoa bendita de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. A Bíblia diz a partir do versículo 16 que eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe fez uma pergunta. Olha a pergunta que esta pessoa fez para o Senhor Jesus Cristo, bendito seja o seu santo nome. A pergunta: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Esta pessoa, ela entendia que através das boas obras ela teria salvação eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Dá para mais ou menos entender isso aí, né, irmãos? Pela pergunta que ele fez, né? Fica bem claro que era este o entendimento que ele tinha. Louvado seja Deus. A resposta de Jesus: E respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Veja a pergunta deste jovem rico. Ele perguntou o que ele deveria fazer de bom para garantir a eternidade com Deus. É importante explicar para você que a Bíblia nos fala da eternidade com Deus e da eternidade sem Deus, certo?
Então, quando nós falamos de vida eterna, estamos falando da vida eterna com Deus, certo? Da separação eterna de Deus, estamos falando da vida eterna sem Deus. E estas escolhas devem ser feitas e têm que ser feitas neste mundo, que agora nós nos encontramos nele. Então, a sua escolha aqui, vai determinar o seu destino eterno. Então, vejamos aqui, explicado isso aí, irmãos. A pergunta é uma pergunta, esse jovem fez essa pergunta ao Senhor Jesus, dá para entender que ele está realmente preocupado ou interessado na vida eterna, pela pergunta que ele faz. E o que é a vida eterna? Eu já acabei de explicar para você. E tem alguns benefícios, No livro do Apocalipse, por exemplo, você pode encontrar, bendito seja o nome do Senhor, a partir do versículo 20, capítulo 21, a Bíblia fala sobre a Nova Jerusalém, e aqui tem algumas coisas que esperam aqueles que vão herdar a vida eterna com Deus, Aqui João teve uma visão da Nova Jerusalém, e então vi novos céus e nova terra. Veja que a palavra novos céus e nova terra. Vi novos céus e nova terra. Na visão de João, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, bendito seja o nome do Senhor, e o mar já não existia. No versículo 2, ele vai afirmar: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja Deus, que descia dos céus, descia dos céus, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: louvado seja Deus. João ouviu uma voz que vinha do trono de Deus, e esta voz dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ao versículo 4, especifica aqui alguns benefícios da vida eterna com Deus, quando este momento chegar na vida de todos aqueles que escolheram a eternidade, que amaram a Deus e a eternidade com Ele, vão desfrutar desses benefícios. Só alguns. No versículo 4, primeiro, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é vida eterna com Deus. Aí a Bíblia vai dizer: não haverá mais morte, viu? Vida eterna, já está dizendo. Louvado seja Deus. Não haverá mais morte, nem tristeza, viu? Alegria, gozo eterno, Não haverá tristeza, nem choro, nem dor, sofrimento, não. Pois a antiga ordem já passou. Bendito seja o nome do Senhor. Eu trouxe vocês aqui ao livro do Apocalipse, capítulo 21, para que vocês pudessem verificar que existem alguns benefícios e que quão benefícios são maravilhosos esses benefícios que nos traz a vida eterna com Deus, Quem vai viver a vida eterna com Deus, um dia estará livre de toda dor, de todo sofrimento, e a morte não terá mais poder sobre ele. Viverá eternamente em pleno gozo, É o que diz a Bíblia, eu creio. É assim, porque Deus prometeu e Ele é poderoso para cumprir esta promessa. Então, querido, é muito importante a pergunta do jovem rico, O que eu faço, olha o que ele fez, de bom, dando a entender que através das boas obras ele poderia garantir um lugar com Deus, ele poderia estar ao lado do Eterno para sempre. Se fosse desta forma, a glória da eternidade, de estar eternamente com Deus, não veria de Deus nem seria para Deus, mas para os homens que conseguiriam estas coisas através da prática de boas obras. Isso é impossível, irmão, para o ser humano decaído, de uma natureza decaída, praticar boas obras. E quando a gente faz algo bom,
Entenda aí, quando a gente faz algo bom aos nossos olhos, não fazemos nada além daquilo para o qual Deus nos fez, porque Deus nos criou para a prática das boas obras. Louvado seja Deus. Então, no quesito salvação eterna, né, que é estar eternamente com Deus, é preciso meditar nestas coisas. Jesus respondeu: por que você me pergunta sobre o que é bom? A vida eterna é maravilhosa, né? E ele faz uma pergunta sobre algo maravilhoso. Bendito seja Deus. Amém, queridos? Por que você me pergunta sobre o que é bom? Aí Jesus vai nos lembrar uma coisa, vai dizer, no mesmo versículo: há somente um que é bom. Sabe quem é bom, irmão? Deus é bom. Então, o que nós podemos fazer de bom para conseguir a eternidade com Deus? Vai entendendo o que Deus está falando. Se você crê, se você quer entrar na vida, Jesus falou para esse jovem rico: se você quer entrar na vida, né, obedeça aos mandamentos. Que mandamentos são? São os mandamentos de Deus. Aqui ele cita os 10 mandamentos, alguns dos 10 mandamentos, a lei de Deus dada a Moisés, né, a lei moral, que diz o seguinte. Ele citou alguns. Ele perguntou: quais? Perguntou ele, esse jovem. Então, Jesus respondeu: não matarás, certo? Não adulterarás, né? Honra, não furtarás, não darás falso testemunho, ok? Louvado seja Deus. Não darás falso testemunho, não é isso? Aqui: honra teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a lei áurea, o mandamento de ouro. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Tudo que de bom que você quer que as pessoas te façam, faça a vós também a elas. Esse é o mandamento. Ame a Deus e ao seu próximo como a si mesmo. Louvado seja Deus. Então, querido, eu posso entender uma coisa: para amar o próximo de maneira que venhamos agradar a Deus, isso ainda não seria suficiente para o quesito salvação eterna com Deus, para estar eternamente com o Senhor. Precisaríamos amar primeiro que tudo a Deus. Esse jovem, ele cita com muita honra, com muito orgulho, digamos assim, ele diz assim: eu já obedeci esses mandamentos, eu cumpro, eu não matei, eu não roubei, eu honro meu pai e minha mãe, eu não adulterei. Então, a lei de Deus eu já, né? Dá a entender que este jovem é alguém que é perfeito. Mas Jesus disse para ele: se tu queres ser perfeito, agora o Senhor Jesus vai falar para esse jovem, vai mostrar para esse jovem o que ele mesmo ainda não tinha visto. Porque muitas vezes nós falamos que amamos, mas amamos do nosso jeito. É a nossa boca que fala do amor que praticamos, das obras que fazemos. É a gente que analisa as obras que a gente faz a maioria das vezes. E na nossa boca aquilo que a gente fez é bom, beneficiou alguém, né? Mas quem conhece o nosso coração é o Senhor. Louvado seja Deus. E sabe a intenção e a motivação pelo qual a gente faz alguma coisa? É o Senhor, nosso Deus, né? Ele que é santo e perfeito, né? Então, Deus nos ama e Deus deseja nos ensinar. Então, esse jovem rico, ele desejava a vida eterna e ele precisava ser preparado para isso. Ele não estava pronto para a vida eterna, ele precisava ser preparado por Jesus. E Deus deu a esse jovem rico a oportunidade dele ser preparado, mas para isso ele teria que ouvir Jesus. Então você vai ver que o Senhor Jesus disse-lhe, no versículo 20, disse-lhe:
o jovem, né? A tudo isso eu tenho obedecido. O que me falta ainda? Aí Jesus falou, no versículo 21, Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, né? Se você quer ser perfeito, né? Você está entendendo? Se você quer ser perfeito, vá, viu? Venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Pratique as boas obras. Mas não é suficiente, porque esta é a vontade de Deus. Comece a viver a vontade de Deus. Ajude os necessitados. Use aquilo que Deus colocou na sua mão para a glória do nome de Deus e para abençoar também outras pessoas. Use aquilo que Deus concedeu à sua pessoa, né? De maneira que outros também sejam abençoados através das bênçãos que Deus tem feito recair sobre a sua vida, para a glória de Deus. Mas não é suficiente. Quem diz, pastor, é a palavra. Olha só, vá, diz aqui, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Depois, ó, e você terá, né? Aí diz aqui, e você terá um tesouro nos céus, certo? Aonde é que tem que estar o teu tesouro? Como é que eu posso, pastor, ter um tesouro nos céus? É praticando as boas obras aqui na terra, certo? Aí Jesus vai dizer, depois você vem e segue-me, né? Depois você vem e segue, você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Pronto. Diga aí, você vender tudo que você tem, você não queria a vida eterna? Você está entendendo? Jesus não queria a riqueza do jovem rico, que já é dele. Ele deu a graça a ele de administrar, se você me entende. Mas Jesus queria abrir os olhos dele. Os olhos desse jovem estavam fechados para a verdade do grande mandamento. Louvado seja Deus. E qual é o grande mandamento, pastor? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. É colocar Deus na tua vida como a principal prioridade, como teu único tesouro eterno. Bendito seja o nome do Senhor. É que nenhum bem material venha deixar Deus de lado, mas Deus seja sempre, né, o centro na tua vida. É amar a Deus, irmão, sobre todas as coisas. Sabe onde Deus se encontra? Nos céus. Ao mesmo tempo que Ele está presente em nosso meio, Ele está nos céus, no trono de glória. Dá para entender isso, irmão? Sabe o que nos aguarda, irmãos? Nós não podemos compreender. Temos a mente limitada. O que sabemos é aquilo que o Espírito Santo nos concede saber. Um pouco daquilo que Deus deseja que a gente entenda. Louvado seja Deus. Deus é Espírito, irmão. E quem ama quer se tornar um com a pessoa amada. Quem ama não quer largar da pessoa amada. Quem ama deseja estar eternamente com a pessoa amada, porque nela tem prazer. Então amar a Deus é amar a eternidade. Amar a Deus é ter certeza de que um dia a hora vai chegar em que a morte não causará mais medo na sua vida, ela não terá mais poder sobre você. A dor, o sofrimento, enfermidades, nenhuma. Porque você receberá de Deus um corpo glorioso e estará com Ele para sempre, aos cuidados dEle. Ele cuidará de você. Ele cuidará de todos aqueles que o amam. Porque o novo céu, a nova terra, é para aqueles que amam a Deus.
acima de todas as coisas, irmãos. Então o jovem rico, aos olhos dele, ele estava pronto, mas Jesus mostrou que ele não estava pronto para o que ele ia. Quem vai dizer? Jesus colocou ele à prova. E aí Jesus mostrou que o tesouro deste homem não estava nos céus. O tesouro deste jovem estava na terra. Ele acumulou riquezas na terra. E agora, por mais que ele almejasse a vida eterna, por mais que Jesus lhe mostrasse o caminho e lhe fizesse o convite, ele não era capaz de largar as suas riquezas, as suas posses, porque eram muitas. Ele estava apegado aos bens materiais desta terra, ao luxo, à boa vida neste mundo. Ele não estava disposto a largar tudo e seguir a Jesus pela vida eterna. Então Jesus o colocou à prova. E aquele jovem estava aprisionado com as coisas deste mundo. Como já disse para você, ele não tinha um tesouro no céu. A mente dele não estava no céu, embora a boca falasse, seu coração, seus pensamentos não estavam em Deus, nos céus, na eternidade. Seus pensamentos estavam nos seus tesouros, nas suas riquezas que ele tinha nesta terra, dos viventes. Por isso ele não foi capaz de ouvir a Jesus, ou de seguir as instruções de Jesus Cristo. Porque aquilo que a sua boca falava não era o verdadeiro. Deus seja louvado. Mas o Senhor sempre presente. O Senhor orientou, o Senhor falou. O Senhor abriu os olhos desse jovem. E a Bíblia vai dizer que quando o Senhor fez a ele o convite para segui-lo, ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Pronto. Muitas riquezas, muitos bens materiais. E aí? A quem você tem amado? A Deus acima de todas as coisas, ou os bens materiais têm tomado o lugar de Deus na sua vida? Você está pronto para a eternidade? Ama a Deus de verdade? O Senhor fala conosco, abrindo o nosso entendimento para esta verdade. Deus criou todas as coisas, irmãos. Por isso que Jó falou aquela palavra, nuvem é esse mundo, no saí do ventre da minha mãe, e no para lá voltarei. Quer dizer, nada trouxe esse mundo, daqui também nada leva. Dá para entender por que a gente não leva, porque não é nosso. Nos é dada a graça de desfrutar destas coisas com a permissão do Senhor. E tudo que Ele nos confia, Ele deseja que a gente use para a glória e louvor do Seu nome, de uma forma que as vidas sejam abençoadas. Mas aí vemos que o jovem foi reprovado. Ele não estava disposto a renunciar a tudo para ganhar de presente Deus. Louvado seja Deus. Mas Jesus nos ensina, é verdade. Então no versículo 23, a palavra de Deus vai dizer: então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade. Depois desse acontecimento, ele dá as costas e vai embora, e Jesus fala para os seus discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Eu quero que você preste bastante atenção, porque olha a palavra, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Ou seja, será mais difícil para as pessoas que têm posse entrar no reino dos céus.
Não é que o rico não entre, é que para os ricos que depositam a sua confiança e a sua esperança nas suas riquezas, são mais difíceis. É mais difícil entrar no reino de Deus, né? Não é difícil entender. E aí os discípulos, ouvindo a palavra de Jesus, no versículo 24, e lhes digo ainda, Jesus continuou, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Diga aí, irmão. Quem falou estas palavras foi o Senhor Jesus. Quando ele falou estas coisas, os discípulos ficaram, espantados com o que ouviram. Então a Bíblia relata que no versículo 25, que ao ouvirem isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram: louvado seja Deus, neste caso, quem pode ser salvo? Diga aí, quantos ricos não há na face da terra? É aqui, irmão, que a gente vai aprender algo mais. Jesus vai nos dar outro grande ensinamento sobre a questão da salvação do homem. Louvado seja Deus. Veja bem, Jesus, versículo 26, olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se dependesse dos homens levar almas para o reino dos céus, com certeza o reino dos céus ficaria vazio, né, irmão? Nós não temos poder para isso, para convencer ninguém. Mas Jesus nos ensina que a obra da salvação é uma obra de Deus. É Deus que salva, a Deus pertence a salvação, e só Deus é poderoso para salvar, inclusive os ricos, como cada ser humano que Ele criou, imagem e semelhança sua. Então aprendemos aqui esta maravilha, que a salvação é uma obra de Deus. O que para você é impossível, para Deus é possível, porque Deus é o Senhor que pode e tem poder para dar ao homem um novo coração e uma nova mente. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça, obra do Espírito Santo. Então, queridos, talvez você esteja aí do outro lado pensando, ou tenha pensado: minha avó nunca vai ser salva, que ela é daquela antiga, né? Aos seus olhos é impossível, para Deus não, porque Deus tem poder para regenerar o homem por dentro e por fora, para fazer dele uma nova pessoa pelo seu Espírito Santo. Então não depende de nós. A salvação é um ato de Deus. E Jesus fez o convite, e esse convite fica. Essa lição também é para nós nesse tempo atual. Quantos estão enganados, achando que praticando boas coisas aos olhos deles? Porque a palavra que vale no final é a palavra de Deus, porque só Deus conhece a intenção e a motivação, como eu já falei, de cada coração no realizar de cada obra. Então quem examina no final é o próprio Deus. Então quem sou eu para dizer que aquilo que eu fiz é bom? Eu posso até falar, mas a minha palavra de nada serve. O julgamento que prevalece no final é o de Deus.
E aquilo que é bom para Deus é aquilo que está de acordo com a sua vontade. Salvação. Deus opera o impossível em todas as áreas. Não é só quando Deus cura alguém ou liberta alguém da mão do inferno, ou quando Deus opera milagres na saúde das pessoas, né? Curando pessoas de câncer, de todo tipo, diabetes, tudo. E para Ele isso nada é. Mas o maior milagre de todos é quando as pessoas reconhecem que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, e se entregam de todo o coração a Deus, e passam a amar a Deus, independente daquilo que Deus nos dê ou deixe de dar. A pessoa de Deus. Deus é o nosso tesouro. Deus é a nossa porção eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Você está entendendo? Quem assim age, quem assim procura amar a Deus, tem a luz que vem do seu espírito, para reconhecer em Cristo seu Filho. Jesus convidou o jovem: segue-me. Ele não veio. Quem pode salvar? Quem poderia libertar aquele jovem? Quem poderia livrar ele da condenação vindoura? Quem poderia arrancar ele daquele pecado de ser uma pessoa, porque ele não amava a Deus acima de todas as coisas. Então quem não ama a Deus não pode dizer que ama o seu irmão. Poder até pode, né? Não deve. Porque se alguém não ama, né, a Deus, né, irmãos? E muitas vezes as pessoas dizem que amam a Deus, mas não amam os irmãos. Então quem ama a Deus, ama os seus irmãos, ama o seu próximo. Você está entendendo o que é o amor? Ele expressa também através das obras, através das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Se percebe se realmente amamos as pessoas, se temos respeito por elas. Porque se nós tivermos respeito por elas, então nós temos respeito por Deus, porque Deus nos criou, imagem e semelhança sua. Bendito seja o nome do Senhor. Então esse é o plano de Deus. Deus nos deu Cristo. Lá em João 3,16, Jesus falou para Nicodemos, né? Eu quero deixar para vocês aqui, para você entender sobre o plano da salvação, entender que para Deus todas as coisas são possíveis. Deus é poderoso para salvar o rico, o pobre, né? Qualquer ser humano. Está entendendo? Ele é Senhor, Ele é poderoso para isso. Então, em João 3,16, Jesus falou para Nicodemos isso aqui, ó. Eu quero deixar para você, do amor de Deus. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho, unigênito, único Filho, Jesus Cristo, né? Para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Que está o plano de Deus, irmãos, certo? Em João 6, versículo 28, nós vamos encontrar também aqui uma passagem bíblica, para você entender, bendito seja o nome do Senhor, que diz assim: então lhe perguntaram: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus requer? Versículo 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que Ele enviou. Louvado seja Deus. O que se faz para fazer a obra de Deus? Creia em Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem Ele enviou a este mundo como Redentor da humanidade. E você estará fazendo a obra de Deus, a vontade de Deus. Louvado seja Deus.
Se você for para a epístola de João, 1 João, olha, capítulo 3, versículo 23, João vai falar da lei. E este é o seu mandamento. Olha só, versículo 23. E este é o seu mandamento, que creamos no nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, como ele nos ordenou. 2 mandamentos: a lei da fé e a lei do amor. Louvado seja Deus. Amém, querido? Então, como nós fazemos a vontade de Deus? Amando a Deus, aos nossos irmãos, ao nosso semelhante, como a nós mesmos. A lei do amor. Quem ama a Deus, ama a Cristo. E quem ama a Cristo faz a vontade de Deus. Quem crê em Cristo, honra o mandamento de Deus. A lei da fé e a lei da vida foram determinadas em Cristo. Por isso ele nos dá vida eterna. Esse é o mandamento. E todo aquele que crê em Cristo terá vida eterna com Deus e desfrutará dos benefícios eternos da vida eterna com o Pai na eternidade. Bendito seja o nome do Senhor. Então não é suficiente apenas praticar coisas boas. É preciso ouvir Jesus, seguir Jesus, viu? É preciso se relacionar com Deus através de Cristo. É preciso, meus irmãos, confiar em Cristo e ser conduzido por Cristo para estarmos na vida eterna. Então observe, irmão, que não são as obras humanas, mas é a obra de Deus que nos salva, é a pessoa de Cristo, porque a fé em Cristo nos traz salvação, segundo a vontade de Deus, segundo aquilo que Ele decretou e executou em Cristo. Louvado seja Deus. Quem crê em Jesus, quem confia nele, estará eternamente com Deus, e receberá no final, quando aquele grande dia chegar, um corpo glorioso da parte do Senhor, e estará com Deus para todo sempre, num novo céu e numa nova terra, na presença eterna de Deus. Esta é a palavra desta noite. Crê em Jesus, dê crédito a Cristo, se relacione com Jesus Cristo, cresça nesse relacionamento, permita que Jesus te conduza à presença de Deus e ao reino eterno do Pai. E relacionamento com Cristo, confiança, esperança nele, viu? Então, quem assim age, está de acordo com a vontade de Deus e com as leis de Deus, e estará eternamente com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa tomar posse desta palavra nesta noite. Os discípulos ficaram espantados, e Jesus respondeu para eles que para o homem é impossível, que os ricos sejam salvos, para Deus não. Então, graças a Deus que Ele é o Salvador, poderoso para salvar qualquer ser humano. Que você aceite o que Deus já lhe deu em Cristo: salvação, vida eterna. Que você aceite as bênçãos espirituais da parte do Senhor em Cristo Jesus. Que você creia em Jesus, confie nele e siga-o de todo o coração. Cresça nesse relacionamento e seja feliz eternamente com Deus. Que o Senhor continue vos abençoando, vos iluminando, e
que cada dia mais você se aprofunde nesse relacionamento com Cristo. E que estejamos todos nós, irmãos, naquele grande dia com o Senhor, no novo céus, na nova terra, na presença do Todo-Poderoso, para todo sempre. É isso que eu desejo, irmão. Em nome de Jesus, que assim seja, conforme a palavra e as promessas do Senhor. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus assim nos permitir, queridos.